Olá, gente, tudo bem? Sou Jorge Puente. Bem-vindos ao mundo da magia da transformação e aos nossos podcasts. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Pathworking, esse método que está revolucionando a magia, explicando um pouco o que é e trabalhando um pouco sobre as perguntas que foram feitas no canal do YouTube quando fizemos um vídeo sobre este assunto, né? Então, vou trabalhar um pouco sobre o que é o Pathworking e um pouco sobre as perguntas dos nossos seguidores. Então, vamos começar pelo básico. O que é Pathworking? Bom, um tempo atrás apareceu um livro chamado Lúcifer e os Demônios Ocultos. Tá bem? Era um livro sobre como fazer magia utilizando os demônios descritos no livro de Abramelin, o famoso livro de Abramelin o Mago, né, que ensina como entrar em contato com o anjo guardião, o método de Abramelin, etc., do qual já falamos bastante também no canal, né, e que foi minha primeira iniciação. E aí se menciona uma série de demônios, né, e a verdade é que são bastante complicados para chamar. No livro original de 1500, 1400 e pouco, são bastante, procedimento bastante bizarro para poder entrar em contato com eles, né? De repente aparece este livro e traz um sistema muito simples. O Theodore Rose ensina como abrir um canal de comunicação com qualquer um dos seres descritos no livro de Abramelin através de uma série de imagens, um pack de imagens. Tá vendo? Então, por exemplo, o Pathworking, o pack de imagens de Lúcifer, consiste num deserto com pedras, então você visualiza um deserto com pedras, depois tem uma árvore seca que está aos pés de uma montanha, tá bem? E descreve a árvore, não vou dar o Pathworking exatamente aqui, tá? E prata fluindo, etc. Então, quando você vê todas as imagens, no final você pronuncia o nome e o ser aparece. Então, gente, imaginem, comparado com o trabalho que dava chamar qualquer ser, qualquer demônio antes, ou não só demônios, né? Qualquer tipo de ser, o ritual, as invocações, as velas, tudo. De repente, aqui com 4 imagens, nós podíamos entrar em contato com a entidade. Opa! Nem preciso falar para vocês que o livro revolucionou tudo, né? Então, até onde eu sei, o livro de Theodore Rose foi o primeiro. Tá bem? Não que a técnica de Pathworking seja uma coisa nova, tá bem? É uma coisa muito antiga, mas assim, modernizada, simplificada, acho que, se não estou enganado, que o primeiro foi o Theodore Rose. Tá bem? O livro dele é um espetáculo, nós fizemos até uma live no canal sobre o livro dele e sobre Lúcifer como um todo, né? A partir de aí, claro, começaram a surgir os pedidos para ter Pathworking para outras entidades, né? Aí Corwin Hargrove fez Pathworking para Goécia. Só que, diferente do caso do Theodore Rose em Lúcifer e os Demônios Ocultos, na Goécia com Pathworking de Corwin Hargrove, ele utilizou não só imagens, como também sons. Então, por exemplo, ele falou assim, uma rosa vermelha sobre areia. Muito bem. A segunda, então você visualizaria a rosa vermelha e a areia. Tá bem? Aí, imediatamente, a seguinte frase seria: o som de muitos pés andando no cascalho. Então você deveria imaginar como é o ruído de pessoas, sapatos, botas, pisando em cascalho. Então, ele utilizou uma técnica um pouco mais elaborada. Em vez de ser só sons, desculpa, só imagens, é imagem e som. Quando eu fiz os Pathworking para os daimons de Goécia, utilizei outra linha. Por exemplo, eu utilizei imagens e emoções, ou imagens e sensações. Então, por exemplo, a emoção da raiva ou a sensação do calor num dia de verão. Tá bem? O Pathworking sempre é formado por uma imagem e, além de imagens, pode ser sons ou emoções ou sensações, coisas que são básicas para todo mundo, para todos nós, tá bem? Só que, como funciona? A combinação dessas imagens, sons e sensações, dependendo se são só imagens ou uma mistura de diferentes coisas,
E uma combinação específica de imagem, som e sensação abre o canal para uma determinada criatura, de acordo? Então eu vou entrar em contato com o Daimon Gremory e então eu utilizo simultaneamente uma imagem ou duas, um som se eu quero, ou uma sensação, e esse pack feito sequencialmente, chamando o nome do Daimon, me dá acesso ao Daimon. Tá bem? Ele entra em contato comigo de uma forma muito mais simples, que seria fazendo um ritual muitas vezes pesado. A maior parte das pessoas assim, tradicionalistas odiaram o patchworking. Tá? Como eu sou um tecnomago e conheço bastante de tradição, sou extremamente focado em tradição, eu amei. Eu falei, é uma mão na roda espetacular, é a modernidade, vamos por aqui. O patchworking pode ser, e isso é muito importante, pessoal ou coletivo. O que significa isso? Que tem vezes que você tem um patchworking para acessar uma determinada entidade ou várias entidades que serve para você, exclusivamente. Ou seja, a entidade deu para você. Se outra pessoa tentar usar, não funciona. Não é todo patchworking que funciona. Outros patchworking são dados pela entidade para ser usados por qualquer um. Por isso é muito importante, quando você obtém um patchworking, perguntar se é exclusivo para você ou se pode ser usado por mais pessoas. Isso sempre tem que ser perguntado. Porque, senão, você de repente pode ter um patchworking, alguém chega e fala, olha, eu tenho o patchworking para Belial. Aí você aplica e não tem nada, não tem resultado. Por quê? Bom, porque funcionava para aquela pessoa, não funciona para você. Junto com isso tem também a pergunta, né? Mas então, como são conseguidos os patchworking? De onde saiu o patchworking? Bom, basicamente tem duas formas. Tá? Uma, você vai com a cara e a coragem, consiga o contato com a entidade e pede o patchworking para ela. Esse é um método bastante hard, é um método que eu usei, por exemplo, quando tive que obter os patchworking dos Daimons de Goetia. Eu fui direto até os Daimons e fui perguntando para cada um. Também. Alguém diria, Jorge, mas se você já tem um contato com os Daimons de Goetia, para que você pegou o patchworking? Bom, basicamente, em primeiro lugar para os meus alunos, segundo, que eu mesmo posso usar e fica muito mais rápido e principalmente muito menos desgastante. O patchworking desgasta muito menos que as outras formas de contato. Também, tanto para o mago quanto para a entidade que está do outro lado. Também. Porque o patchworking funciona como uma espécie de WhatsApp, tá? Cada um está no seu lugar, a gente está se vendo, mas cada um no seu lugar. A segunda forma de conseguir um patchworking é você ter um contato com alguma entidade grande, que pode ser algum dos seus guias, orientadores, etc., e pedir para que essa entidade te dê o patchworking de outra. Então, por exemplo, como que eu fiz em alguns casos? Eu pedi para um dos anjos do Sefer Harrassim, um dos anjos do primeiro acampamento, que ele me desse os patchworking de certas entidades. Aí fica muito mais fácil, você pede para uma entidade que te ajude. Esse é o caso que usa, por exemplo, Shared Tempest, em Anjos da Onipotência, quando pede para o arcanjo Raziel dar para ele os patchworking dos Anjos da Onipotência. Então fica muito mais fácil. Ok? Mas são as duas formas que tem de vocês obterem um patchworking, de acordo? Claro, uma vez que você tem um patchworking, você tem que, ou vai com a criatura ou com quem está te dando, e você pergunta de praxe, esse patchworking serve só para mim ou serve para todo mundo? Aí depende do que você quer. Se você quer compartilhar com outras pessoas, você precisa de um patchworking que seja coletivo. Agora, se você quer um só para você, ótimo, tá? É só para mim, ok? Tá? Então não serve para mais ninguém. É meu canal de contato exclusivo com essa entidade. Bom, muito bem. Essa é a teoria, assim, a grandes rasgos do patchworking. Já falei do livro de Theodore Rose, depois veio o livro de Orwin Hargrove e a partir daí apareceram uma série de livros, de acordo? Então, por exemplo, neste momento nós temos patchworking para um monte de coisas, como por exemplo para os anjos do Sefer Harrassim, que o Ars Aurora fez. É um método que está se popularizando cada vez mais. E eu acho que vai ser um dos principais canais de comunicação no futuro. Ok? Bom, quando eu fiz o vídeo, surgiram um monte de perguntas. E algumas foram bem interessantes. Então eu falei, bom, vamos fazer um podcast falando um pouco sobre elas, porque abrangem um pouco o que seria o patchworking e também algumas das dúvidas ou perigos do mundo da magia. O Mateus me perguntou o seguinte, falou assim, excelente vídeo, Jorge. Minha pergunta é, poderíamos conseguir de algum arcanjo o patchworking para o nosso anjo guardião? Opa! Já tenho há muito tempo
muito tempo o método que você ensinou no vídeo. Eu fiz um vídeo sobre esse tema, sobre o anjo guardião, tá? E até agora não consegui entrar em contato pelo exercício do amor. Um abraço. E o Victor perguntou também, existe um pathworking para o sagrado anjo guardião? Tá? Bom, então vamos aqui a uma das limitações do pathworking, tá bem? Que é o sagrado anjo guardião, o famoso sagrado anjo guardião que Aleister Crowley descreve, né, na sua introdução ao livro de Goécia, que é o centro do livro de Abraham Elin, tá bem? O contato com o sagrado anjo guardião. E então, todo mundo que entra em contato com o anjo guardião, que, diga-se de passagem, é bastante complicado, tá bem? Bom, existe um pathworking para o anjo guardião? E a resposta para isso, gente, infelizmente, é não. Tá bem? A menos que um anjo guardião dê para vocês. O sagrado anjo guardião, eu considero que é o nosso eu superior, o duplo que o físico francês Jean-Pierre Garnier Mallet descreve na teoria dele, na teoria do sofrimento dos tempos, tá? É uma parte nossa que está em contato direto com Deus, tá? E, portanto, ela tem um canal de comunicação direto conosco. O único que nós temos que fazer é baixar a guarda, baixar nossa parte mental e se entregar a ele. Jean-Pierre descreve muito bem isso no livro dele. Eu dei uma técnica que seria utilizando o exercício do amor, entrando em um estado de amor e chamando por esse ser, e aí aparece. Só que o contato com o sagrado anjo guardião é uma coisa muito suave, muito sutil. Não é como aparece no filme The Dark Song, também, isso é bizarro. O contato com o anjo guardião é uma coisa extremamente suave e poderosa. E tem que ser refinado, não é uma única vez. Então, não dá para fazer um pathworking também. Isso, lamentavelmente, é assim. A menos que, claro, depois que vocês estabeleceram um contato, vocês possam pedir para ele, olha, você tem uma forma mais fácil de entrar em contato? De repente ele entrega um tipo de visualização, imagem, ou som, ou combinação que permite, abre o canal para ele, de acordo? Mas em primeira instância, não. Bom, seguindo, o Luke fez uma pergunta bastante extensa, mas uma parte já respondi lá no vídeo, e outra falava assim, mestre, fale um pouco sobre o livro dos Anjos dos Sete Firmamentos. Eu imagino que Luke aqui se referia ao livro da Ars Aurora, tá bem? Que ninguém sabe muito bem quem que é Ars Aurora, tá bem? Eu falei da, como se fosse uma mulher, mas não sei quem que é Ars Aurora, também já procurei bastante, mas até agora não achei uma resposta. Bom, o que Ars Aurora fez? Ele ou ela elaborou pathworking para os anjos de todos os firmamentos do Sefer HaRacim. Nós temos um curso sobre os anjos do Sefer HaRacim do primeiro firmamento, os 7 acampamentos do primeiro firmamento. Eu acho o livro muito interessante, realmente muito interessante, o livro da Ars Aurora. O único que não sei muito bem, e a vezes tenho um certo receio, é sobre o perigo aqui, porque os anjos do Sefer HaRacim são extremamente poderosos. Vocês podem imaginar que existe um livro inteiro chamado Anjos da Ira, que trabalha exclusivamente com os anjos do segundo acampamento do primeiro firmamento. Os anjos do segundo firmamento para cima são mais complexos, de acordo? E o poder deles é muito grande. Então, eu não sei até que ponto é seguro. Porém, até agora ninguém relatou nenhum caso grave de usar o livro, então imagino que pode ser feito tranquilamente. Também é um livro bem interessante para quem tiver interesse. Também Os Anjos dos Sete Firmamentos da Ars Aurora. O Daniel, CTC, me perguntou o seguinte: no meu caso, venho tentando praticar magia há anos e não consigo resultado nenhum, nem contato com entidades. O que acontece? Bom, isto não é exatamente uma coisa referida a pathworking, mas é um problema típico de magia. Tá vendo? Que a gente tenta e não consegue. Pode ter um milhão de motivos pelos quais a gente não consegue contato com as entidades do mundo espiritual, mas eu vou dar o mais comum de todos. Também a ansiedade. O querer que o contato aconteça e depois esperar que o contato tenha uma certa, em segundo lugar, que esperar que o contato tenha uma certa característica. Por exemplo, que eu ouça alguma coisa ou sinta alguma coisa. Isso limita muito, muito, muito. Então, enquanto estamos falando de pathworking, uma pergunta que é super comum é: eu fiz o pathworking, mas não sei se eu consegui contato com a entidade. Partam da base que vocês conseguiram contato, mesmo que vocês não sintam nada. Por quê? Porque no começo, quando vocês não têm os sentidos astrais bem desenvolvidos, vocês não vão sentir absolutamente nada. Eu vou dar um exemplo típico disso que não tem nada a ver com magia.
Todos nós assistimos filmes de artes marciais onde tem o herói, geralmente luta com os olhos vendados. Parece coisa de filme, mas não é coisa de filme, gente. Eu vi um mestre, tá, pleitando eu sempre conto isso, pleitando uma faixa maior, né, um grau maior, que lutava com os olhos vendados com 4 caras e derrotou os 4 caras. Isso foi na Argentina, num tatame bem interessante de Aikido. Também. Muito. Ou seja, aquele tatame, todo mundo ficou surpreso, porque é uma coisa que você sabe que pode fazer, mas você vê nos filmes, você não imagina que uma pessoa possa fazer isso, né? E ele fez. Agora, tente um de vocês fazer isso. Tente um de nós fazer isso. Quantos anos esse cara levou até poder perceber o movimento, o ar, a energia chegando e poder bloquear e usar essa energia a favor dele? Então, com os sentidos astrais acontece a mesma coisa. Os magos que temos muitos anos, temos sentidos astrais cada vez mais desenvolvidos. Algumas pessoas de cara já têm os sentidos astrais desenvolvidos. Então, eles podem sentir, ouvir qualquer coisa. A maior parte das pessoas não tem. Então, no primeiro tempo não sentem absolutamente nada. Partam da base que estão ouvindo, que a criatura entrou em contato com vocês e realmente o contato foi feito. Tá bom? Nessa linha, a Vesúvia me pergunta o seguinte: boa noite, Jorge. Eu não posso fazer rituais, pois não moro sozinha, mas mesmo assim me arrisco a chamar entidades. Eu me concentro e chamo por tal entidade. Por exemplo, quando chamo Lúcifer, entre parênteses, Kingu, filho de Tiamat. Bom, eu não sei de onde que Lúcifer é Kingu, filho de Tiamat, de acordo? Então, primeiro problema. Vou falar mais para frente disso. Eu sinto meu corpo se arrepiar inteiro e uma sensação de poder enorme. Bom, Kingu deveria dar isso, né? E quando chamo Ishtar, eu sinto uma emoção extremamente forte que parece mais uma pressão no coração. E eu não consigo reproduzir essas sensações por conta própria, pois já tentei. Essas experiências indicam que o contato com tais entidades foram feitos, mesmo se um ritual. Bom, isso é uma coisa muito complicada, gente. Com pathworking ou sem pathworking, isto é, sem pathworking, um contato assim, bruto, eu entro em relaxamento e entro em contato com a entidade, é uma coisa bastante delicada. Porque eu insisto sempre no binômio círculo-triângulo, pelo menos no começo. Também, mesmo que a gente esteja deitado na cama e diga o meu círculo é o perímetro da cama e o triângulo está a 2 metros, eu determino isso, não preciso nem marcar nada no chão, determino isso na minha mente. Por que eu insisto nisso? Para evitar um contato descontrolado. Aqui, por exemplo, a Vesúvia me fala que chama Lúcifer, que é Kingu. Bom, eu nunca vi que o Lúcifer, que é uma criação de igreja, tá, medieval, seja Kingu. Então, primeira coisa, a gente não sabe que entidade que está sendo chamada. Pode ser qualquer entidade aí. Também. E segundo, que não tem filtro. Eu já expliquei isso em alguns vídeos. Muito cuidado, por quê? Porque então, a entidade, que em realidade é um campo de informação, igual que nós, também, a mente da entidade, por falar assim, entra em cima da mente da pessoa. É como você sobrepor 2 software. Um software interno extremamente poderoso tentando controlar uma máquina de média potência. Pode destruir todo o sistema da máquina. A gente sabe muito bem o problema de software incompatíveis ou de sistemas incompatíveis entrando em contato com as nossas máquinas. Muitas vezes se enlouquecem no Windows e aí nossa máquina fica toda estropiada e tem que ser carregado o Windows novamente. Então, esse é um perigo muito grande em magia. Gente, se tiver uma coisa que para falar é que com o pathworking não acontece, por isso que eu falei, cuidado com quem usa o pathworking, quem fez o pathworking, tá? Por quê? Porque o contato indiscriminado, sem filtros, com determinadas entidades, pode dar um problema muito sério para a pessoa. Tá vendo? É uma coisa que muitas pessoas fazem, mas ao longo da história já me perguntaram isso. Jorge, tem casos de pessoas que enlouqueceram na magia? Sim, teve pessoas que foram entrando em contato muitas vezes com diferentes entidades e começaram a surtar, tá? A história da magia está cheio disso. Não digo que isso possa acontecer aqui, mas é um perigo. Então, gente, pelo menos um conselho para os que estão iniciando. Se vão entrar em contato com entidades, primeiro sejam o mais claro possível, não falem Lúcifer, que é Kingu, tá? Porque vocês não sabem disso. Quem entrar em contato com Kingu, entra em contato com Kingu. Querem entrar em contato com Lúcifer, saibam qual dos 5 estão chamando.
porque são pelo menos 5 entidades. Tá? Comecem a refinar o contato e não entrem diretamente, assim, abrindo campo para a entidade. Tem formas muito mais sofisticadas para isso também e mais seguras. Bom, continuando com as últimas perguntas, o Bi me falou o seguinte: o método Theodore Rose funciona maravilhosamente comigo, mas não sei no que estou errando com o método do Corbin Hargrove, de Goetia Pathworking, tá? Já que são 4 vezes, imagino, e até agora não obtive resultados nenhum, mas não desistirei, tudo bem. O que pode acontecer aqui? Quando eu respondi isto, eu falei o seguinte para ele: olha, se familiarize mais com o sistema de Goetia. Por quê? O que acontece? Muitas vezes a gente se identifica claramente com um sistema e já vai. O pathworking funciona rapidíssimo. E talvez quando vai para o outro sistema não funciona tão rápido. Por quê? Porque a identificação não é tão grande. Então, o pathworking facilita muito, sim, mas o mais importante é a gente ter uma boa afinidade com o sistema que está usando. Aí o pathworking dispara. Eu ouvi o mesmo problema com os anjos da onipotência de outras pessoas. Eu fiz o pathworking, mas não funciona para mim. Pode ser. A identificação com o sistema como um todo não é completa. Então, o que eu aconselho nesses casos? Conhecer mais o sistema. Se familiarizar mais, estudar mais o sistema, até se sentir cômodo com ele e voltar a fazer o pathworking. O Rafael me perguntou se o pathworking seriam técnicas de magia de caos ou tecnomagia. Não, o pathworking é uma coisa muito mais antiga, de acordo? Magia de caos pode utilizar qualquer sistema, entre outros pathworking, mas aliás, pathworking não é um sistema de magia de caos. Pathworking é uma forma de acessar entidades, de acordo? Podem servir para qualquer sistema, tá? E tecnomagia também não tem nada a ver, tá? Tecnomagia é uma forma de você encarar a magia. Eu sou um tecnomago, por exemplo, tá? É uma forma de você encarar a magia com uma determinada mentalidade, que seria uma mentalidade mais tecnológica ou de cientista, tá? Mais metodológica, tá? Mais técnicas, seguindo uma série de linhas e realmente como se fosse uma coisa técnica, tem que ser prática, de acordo? Mas a gente já falou isso no vídeo de tecnomagia. Para terminar, o Tony fez um comentário grande, tá? Que eu vou tentar resumir. Dice, o que vocês entenderam, tá? É que o método do pathworking estava oculto. Porque eu falei no vídeo que o método é um método antigo, né? Se funciona como está falando, parece que tem uma chave ligado ou desligado. O pathworking, pelo que entendi, se distingue dos outros sistemas de magia e a questão da ausência de dificuldade dessa conexão com a entidade, exatamente. A questão é, por que não foi conhecido antes? Por que não foi usado antes? Bom, então isso é uma coisa muito interessante, porque o pathworking parece surgir agora, sendo que realmente é uma técnica que já era conhecida antes. Tá? O que está acontecendo neste momento? Isso tem muito a ver com esta situação atual. Neste momento, o plano astral está se sobrepondo sobre o plano físico. O nosso plano físico está, como falava minha sétima mestra, se astralizando. Tanto que neste momento nós podemos ter, um caso já falei muitas vezes, relacionamentos com seres do plano astral. Nós temos no canal vários vídeos sobre amor com seres do astral, com relacionamentos com seres do astral, tá? Como criar realidades virtuais, navegar dentro delas, etc. Isso não era possível antes. Gente, antes para vocês entrarem em estado alfa, simplesmente estado alfa, era um trabalho terrível. Vocês demoravam às vezes meia hora em conseguir entrar em estado alfa. Neste momento, com menos de 1 minuto, menos, às vezes 30 segundos, você está em estado de coerência, que é muito mais poderoso que o estado alfa. O que aconteceu? Os planos estão se sobrepondo. Então, o que antes custava muito, agora fica muito mais fácil. Antes a gente poderia ficar fazendo um pathworking, digamos 10 anos atrás, a gente ia ficar fazendo um pathworking durante 2 horas que não ia acontecer absolutamente nada. Só pessoas muito desenvolvidas, xamãs, magos muito poderosos, desenvolviam seus próprios pathworking e usavam, mas levavam uma concentração, uma quantidade de energia absurda. Neste momento, os planos se astralizaram tanto que nós mesmos, aqui, com o mínimo de esforço, fazemos o pathworking trabalhar. E abrimos um canal com a entidade. É fantástico. Então, a resposta desse assunto que Tony levanta aí, né, de por que antes era conhecido, mas depois desapareceu um método tão prático, é que realmente antes era conhecido, mas era difícil de aplicar.
Agora, nesta situação onde tudo está ficando mais astral, entre aspas, começa a ficar muito mais fácil, muito rápido. Qualquer um pode aplicar. Também, então, como vocês podem ver, tudo depende da época. Neste momento, com essa astralização dos nossos planos, tem uma série de efeitos aqui, mas toda a magia fica muito mais rápida e muito mais fácil de fazer, tá bom? Bom, gente, acho que com isto já falamos bastante. Eu tentei responder um pouco as perguntas e dar também uma ideia de como funciona esta nova técnica, ou antiga técnica do patchworking, que agora está, como falei antes, na moda, né? E como isso pode simplificar as coisas. Porque realmente, para aquela pessoa que está começando em magia, é muito mais simples abordar Goetia a partir da técnica de Corwin Hargrove, de patchworking, ou do nosso curso, Gente, vocês imaginem que como que é patchworking de interessante que quando nós fizemos o curso de Goetia, esta técnica estava começando a ser aplicada. Eu tive tantos pedidos que terminei colocando um módulo de Goetia Patchworking, criado por nós próprios, pedidos dos meus alunos, né? Para poder responder aos pedidos dos meus alunos. Porque tem pessoas que não tinham acesso ao livro do Corwin, o livro dele está em inglês, né? Então, falei, bom, gente, já que vocês estão pedindo, fiz toda a linha e, bom, foram feitos patchworking, né, para os 72 Diamonds. Mas, quer dizer, era uma coisa que quando nós começamos com o curso, nem todo mundo pensava. Estava só o livro do Corwin. Agora todo mundo está pedindo. Então, é uma técnica que vai avançando e facilita muito. Gente, impressionante. Imagina, para quem trabalhou com Goetia ou trabalha com Goetia, para quem fez alguma vez um ritual de Goetia tradicional e sabe o esforço que é aquilo, para depois passar, por exemplo, mesmo pelos métodos de Lon Milo Duquette, que também levamos um esforço grande, e de repente chegamos no patchworking, que com 4 frases, ou 3 frases, 3 imagens ou sensações, você acessa o Daimon e faz o pedido. Gente, é muito mais fácil, muito mais rápido, tá? E muito mais seguro. E o patchworking leva muito menos estresse. O patchworking não arrasta a criatura para este plano. Que muitas vezes a criatura desce aqui xingando todo mundo, né? Ele se contata com a criatura onde ele estiver. Então, nossa, a gente fica muito mais tranquilo. É muito mais, eu chamo muito mais gentil, é um método muito mais gentil, tá? E ajuda muito. Bom, gente, eu espero com isso ter dado para vocês uma boa ideia de como é o mundo do patchworking. Como falo sempre, obrigado por estar aqui comigo, dividindo todos estes temas, que eu acho fantástico, por isso compartilho com vocês. Se a deusa e o deus estão de acordo, a gente se encontra novamente no nosso próximo podcast ou em algum vídeo, tá bom? Um grande abraço a todos.